dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, a este domingo de celebração. Eu convido aos amados a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A partir do verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma voz forte, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê, e envie às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Temos vivido dias de incertezas, de lutas e de perseguições nos diversos lugares espalhados pela terra. Temos recebido notícias de pastores que têm sido presos por pregar a palavra, de igrejas que têm sido destruídas, igrejas que têm sido abandonadas por membros e se tornaram museus, academias, bares. E aí nos deparamos com um texto como esse. Apocalipse, o livro escrito pelo apóstolo João, que estava preso por pregar a palavra. E é tão interessante que João ele se coloca na posição de irmão e companheiro de cada um de nós, no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chamou. E ele, preso na ilha de Patmos por pregar a palavra, em um domingo como esse, ele mesmo diz que era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito Santo. Um domingo como esse, irmãos, é um domingo que nós podemos ser tomados pelo Espírito Santo e ser levados à presença de Jesus, como o próprio João, e ver o Jesus glorificado, estar diante dele, ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, a voz daquele que é o primeiro e o último, aquele que vive, esteve morto, mas agora vive eternamente, e tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. E o fato de estarmos no Espírito Santo deve causar terror e tremor no nosso coração, assim como João. Porque diante da presença de Jesus, ele tinha consciência de que ele estava diante de Jesus, ele estava no Espírito, levado à presença de Jesus, e quando ele se depara com o Deus Todo-Poderoso, ele cai aos chãos como morto. E é nessa hora que nós vemos o acolhimento, o cuidado e o amor de Jesus sendo estendido a este apóstolo, a esse discípulo amado. Quando ele põe a mão no ombro de João e diz para ele: não tenha medo. Não tenha medo porque você está preso. Não tenha medo porque você está diante de mim. Não tenha medo porque eu estou presente neste lugar. Não tenha medo porque eu quero falar com você.
Eu quero ministrar na sua vida, eu quero falar com você. Preste muita atenção no que eu tenho a dizer a você hoje. Anote, guarde no coração, guarde na mente, guarde na alma e anuncie. Porque quando a palavra do Senhor vem ao nosso coração, é um chamado para mim, é um chamado para você, é um chamado para cada um de nós. Acolhermos a palavra, obedecer a ela e anunciá-la com tudo que temos e com tudo que somos. E é esse o propósito de nos reunirmos domingo após domingo, terças após terças, quintas após quintas, dia após dia. É de podermos estar mais sensíveis a essa voz, de podermos estar mais sensíveis a essa presença, a entender que o fato de vir aqui hoje, você não veio para me ouvir, você veio para ouvir Deus falar. Você não veio aqui para ouvir louvores, você veio aqui para cantar louvores a Deus. Você não veio para cantar para o ministério de louvor e nem eles para vocês. Nós viemos aqui para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus, a expressarmos a nossa adoração por meio de cânticos, por meio de orações, por meio da atenta audição da palavra de Deus e por uma fina obediência a essa palavra, que pode transformar a nossa vida, a nossa realidade. Porque a palavra de Deus, quando acolhida no nosso coração e na nossa mente, causa transformações que nos permitem enxergar e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje é o dia do Senhor. Será que nos achamos, nos encontramos no Espírito? Ou ainda não? Se ainda não estamos no Espírito, se ainda estamos pensando que Deus não está aqui presente, eu quero convidar você a fechar os seus olhos físicos e abrir os seus olhos espirituais, para que você possa contemplar a presença de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Nos rendemos diante do Senhor, Deus. Rendemos o nosso coração, a nossa mente, a nossa esperança, as nossas dúvidas, medos e alegrias. Tudo que temos e tudo que somos, colocamos no Teu altar nesta manhã. Nos reunimos como povo Teu, Senhor, como povo santo, separado, escolhido, para a glória do Teu santo nome, para louvar, para engrandecer, para exaltar o Teu santo nome, Senhor, com as nossas vozes, com os nossos corpos, com tudo que temos e somos, colocando diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que este mesmo poder, desse mesmo Espírito também esteja atuando em nossas vidas hoje. Fale, Senhor, conosco, ministre aos nossos corações, quebranta a dureza do nosso coração, Deus, em nome de Jesus, que não continuemos a resistir à Tua palavra, mas que possamos compreender que é necessário um compromisso verdadeiro, um compromisso que vai levar-nos a uma transformação, uma mudança de vida, Senhor. Ô Senhor, dá-nos a clareza necessária da Tua palavra. Abra, Senhor, os nossos olhos, ilumine o nosso interior, aqueça o nosso coração e dê direcionamento à nossa mente, Pai. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz. Que os nossos olhos possam contemplar a santidade e a grandeza do Senhor, agindo em nós e através de nós e na vida dos nossos irmãos, na vida desta igreja, Senhor, para a glória do Teu nome. Desperta o Teu povo, Senhor. Se ainda existem olhos que estão fechados, dormindo, acalentados por este sistema mundano e maligno, sendo, Senhor, acalentados e chacoalhados pelo próprio Satanás, que em nome de Jesus o Senhor nos livre, Senhor. Livra-nos, ó Pai amado, repreendemos toda e qualquer ação do inimigo, em nós e através de nós, mas clamamos para que o Santo Espírito, Deus, este sim, tenha todo o poder e autoridade sobre nossas vidas, nos conduzindo àquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Nós oramos ao Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Nós oramos ao Senhor porque só no Senhor encontramos, ó Deus, esperança, alegria,
gratidão por mais um dia de vida, pelos dons que o Senhor tem nos dado, Pai. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a engrandecer o Teu nome como um grande coral para a glória do Senhor, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que da mesma forma como foi trazido nessa manhã, nós não estamos aqui para, pelo menos nós do Ministério de Louvor, não estamos aqui para cantar para vocês, e vocês não estão aqui para cantar para nós. Estamos todos juntos com o mesmo intuito de adorar ao Senhor. E o nosso coração, muitas vezes, ele é um coração complicado. Nós não conseguimos compreender os nossos próprios sentimentos, muitas vezes, ou aquilo que pensamos ou imaginamos. Mas o Senhor fala que Ele é o único capaz de compreender 100% do coração humano, porque Ele foi quem formou e criou o nosso coração. E eu acredito que Ele também seja o único capaz de influenciar, de moldar, de transformar o nosso coração e de nos ensinar uma forma diferente de viver. Essa primeira música é como se fosse uma oração, realmente, pedindo ao Senhor que nos ensine a entregar os nossos caminhos a Ele, a confiar na forte mão dEle e principalmente que Ele nos ensine a viver. Então que nessa manhã possamos cantar com verdade no nosso coração esse primeiro louvor. Os irmãos podem se colocar de pé. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me trazer pra ti. E se eu cair, não resistir e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. E se eu cair, não resistir e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Amém. Que
essa oração, enquanto eu pensava nessa música, eu estava lendo um pouco sobre Êxodo, onde o Senhor vai falar para Moisés de que ele deveria ir libertar o povo das mãos de Faraó. E algo que o Senhor... E todos sabemos que Moisés dá algumas desculpas, dizendo que ele não sabia falar, dizendo que ele não era bom com as palavras, dizendo que ele era gago. E o Senhor fala para ele, claramente: disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E refletindo um pouco sobre essa palavra e sobre essa segunda música, eu pensei que em alguns momentos em que a gente está em algumas situações difíceis, a gente começa a dar algumas desculpas. Quando o Senhor nos chama a uma situação difícil, a gente também dá desculpas e a gente começa a falar: não, Deus, mas eu não sou bom fazendo isso, eu não sou bom fazendo aquilo. E o Senhor vem nessa manhã dizer a nós que é Ele quem nos deu boca, é Ele quem nos permite ouvir, é Ele quem nos permite fazer tudo o que nós fazemos. E a única coisa que nós precisamos ter é um coração disposto a servir ao Senhor. Um coração disposto a ser conduzido pelo Senhor. E Ele vai nos ensinar e nos capacitar a fazer aquilo que Ele deseja. Amém? Então que a gente possa cantar essa música lembrando que o nosso coração precisa descansar no Senhor e confiar na forte mão do Senhor, mesmo em momentos difíceis, mesmo em chamados complicados que o Senhor faz para nós, porque Ele vai nos capacitar e Ele vai nos tornar capaz de fazer aquilo, porque não é pela nossa própria força, mas é pela força do Senhor que é presente em nós. Amém? Cobre-me por tuas mãos com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei
que és Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui nos colocamos em Tua presença nessa manhã, Deus, agradecendo e engrandecendo ao Teu santo nome, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e sabendo que o Senhor é aquele que nos conforta e consola o nosso coração, Deus. Que nós tenhamos um coração ciente, Pai, que se buscarmos ao Senhor e aprendermos contigo, poderemos ter a paz para descansar em meio às tempestades, Pai. E estar tranquilo mesmo com chamados difíceis que o Senhor pode fazer para a nossa vida. Porque os momentos difíceis são momentos que nos ensinam e fortalecem a nossa fé no Senhor. Então que em nome de Jesus possamos crescer, não só fisicamente e mentalmente, mas espiritualmente também, Pai. Nos tornando cada vez mais maduros espiritualmente e conduzindo outras pessoas à Tua presença. Em nome de Jesus, Deus. Amém. E prosseguindo na nossa ministração, a gente tem a música Primeira Essência, onde nós colocamos no nosso coração a mensagem que ela traz de que precisamos voltar a uma primeira essência de amor. Na verdade, ela traz como um desejo, onde ela fala: eu quero ser a primeira essência do Senhor, eu quero ser o jardim particular do Senhor. Que o Senhor entre no meu coração e pode aquilo que não tem me feito bem, aquilo que tem me distanciado do Senhor, e que através disso eu possa retornar à Tua presença, me tornar mais próximo do Senhor e realmente exalar o perfume de Cristo para aqueles que precisam do Senhor, que eu realmente possa me parecer mais com o Senhor, porque é aquela questão: quanto mais próximo nós estamos de alguém, mais nós nos parecemos com ele. Pedro, por exemplo, acabou em um momento em que ele negou ao Senhor 3 vezes. Por quê? Porque as pessoas reconheceram nele Jesus. Olharam para ele e falaram: você anda com o mestre, você estava com o mestre. Mas o medo naquele momento tomou o coração dele e por esse motivo ele acabou negando ao Senhor. Mas no momento em que ele reconheceu o erro dele, aí sim ele começou a crescer. E o Senhor já tinha falado para ele: Pedro, quando você se converter, você vai converter a milhões. Então, que da mesma forma como as pessoas reconheceram Jesus, por exemplo, na vida de Pedro, que as pessoas também possam reconhecer Jesus na nossa vida. Que a nossa intimidade com o Senhor, dia após dia, possa construir isso. Que nós realmente possamos nos tornar os conselheiros espirituais, como foi trazido, por exemplo, na semana passada, onde se nós encontramos algum irmão em pecado, nós não julgamos ele, mas nós suportamos o nosso irmão, no sentido de dar suporte a ele, para que ele levante e continue a caminhada conosco. Amém? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume,
primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Senhor, que nessa manhã possamos realmente estar dispostos a buscar ao Senhor, que realmente possamos ter o nosso coração disposto a nos tornarmos jardins particulares do Senhor, onde o Senhor vai tratar, onde o Senhor vai podar e aonde o Senhor vai transformar, aonde o Senhor vai realmente moldar segundo a tua vontade, aonde o Senhor vai realmente nos transformar, Pai, nos tornar mais próximos do Senhor, aonde o Senhor nos coloca em momentos de intimidade com o Senhor, onde aprendemos, Pai, a como devemos viver como verdadeiros cristãos, aonde aprendemos a verdadeiramente descansar no Senhor em meio a dificuldades, aonde aprendemos a verdadeiramente como servir ao Senhor, Pai. Que em nome de Jesus não venhamos a dar desculpas na nossa vida, meu Pai, para aquilo que o Senhor nos chama a fazer, Deus, mas que realmente possamos ter um coração disposto, um coração verdadeiramente entregue ao Senhor, um coração em que o Senhor habite, em que o Senhor faça morada, em que realmente possamos sentir a Tua presença, Deus, e que através disso a nossa forma de viver, que as pessoas possam enxergar o Senhor em cada atitude nossa, em cada decisão nossa, Deus. Esse é o desejo do nosso coração nessa manhã, Deus Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido seja o Teu nome nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Agora podemos passar para o momento de oferta. Cumprimento a igreja na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em 2 Coríntios 9, como sempre a gente usa, né? Desculpe, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 9. Esse canto é interessante porque ele fala do perfume, né? Sermos o bom perfume para o Senhor. E Paulo fala sobre isso aí, o bom perfume. Também no capítulo 8, Paulo fala sobre a oferta para com a igreja, com os santos. Eu não sei em qual tradição que eu já li, que ele diz o seguinte: durante a semana, preparar, e não é para sair correndo, agora, lá em casa tem aquele costume às vezes de, que deu oferta? Não, tem que ser, durante a semana, já pensar nisso. Não porque é que Deus precisa de nossas ofertas, muito pelo contrário, não precisa para nada. Ele é feliz sem nós, mas, na verdade,
Preparar é porque os bens materiais falam por si mesmo. Espiritual, não. As bênçãos materiais falam por si mesmas, mas as bênçãos espirituais vêm do Senhor através do Espírito Santo. Portanto, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama os que dão com alegria. Amém? Então, o Velho Testamento, o Novo Testamento tem muitas palavras que falam sobre ofertar a Deus. Mas não é porque Deus precisa de nós para nada. E eu gosto de chamar a atenção a mim mesmo. Eu não gosto de ser exortado, nem gosto de exortar ninguém. Mas uma coisa que eu falo aqui no capítulo 50, né? Salmo 50, Deus fala uma coisa muito importante que eu gosto, amo o que Deus fala. Nada preciso de vocês. Tudo é meu. Os animais que populam o campo, tudo é meu. Não bebo sangue de bode, nem como carne de animais. Porque se eu assim fizesse, não sobraria para vocês. Isso Deus falou em outras palavras. Então Deus não precisa de nós para nada. Deus é feliz sem nós. Só que Ele é muito feliz e felicíssimo quando nós o adoramos, o servimos. Os bens materiais é para quem? Para a igreja, para servir a igreja do Senhor. Graças a Deus por isso. Para os irmãos. Tanto que trazei lá em Malaquias o dízimo e as ofertas para os santos. Nós queremos construir um megatemplo, uma igreja bonita. Podemos fazer também com dinheiro. Mas preferimos nós pudéssemos dar as ofertas, porque o dízimo é para manutenção da igreja naquela época. E até hoje, é para manutenção. Mas, quando ele diz para trazer para o templo, para a construção, trouxe mais do que era necessário. No tempo de Moisés, trouxe tudo mais do que era necessário, porque o homem tinha alegria em servir a Deus, por algum motivo, talvez não no tempo. Mas eu fico voltando aqui no capítulo 50, quando Deus fala que não precisa de nós para nada, ele exorta muito, né? Um capítulo bravo, né? Antes do 51, esse aí é. Mas eu quero uma coisa que Deus fala, que eu gosto muito, o versículo fala assim: aquele que oferece sacrifício de louvor, esse me glorificará. Aquele que ordena bem os seus caminhos, terá a salvação do nosso Deus. Amém. O que Deus quer é a nossa alegria, na paz, no amor, na sinceridade. O bem material é para nós. Quem não precisa de nada do nosso bem material? Mas servir a Deus. Esse cântico foi lindo, esse último cântico, né? O perfume que Paulo fala. Amém, irmão? O perfume, a salvação, a alegria de servir o Senhor. Deus não barganha conosco, não dá tanto para receber. Não, calma, para com isso, porque não precisa disso. Mas o louvor aqui no 50, 23, aquele que oferece sacrifício de louvor, esse me glorificará, aquele que ordena bem o seu caminho, vê a salvação do nosso Deus. Que bênção do céu. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Vamos orar? Amantíssimo e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus santo e poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, eu quero agradecer por esse dia maravilhoso, Pai. Maravilhosíssimo, Pai, porque Tu és santíssimo, mais do que nós podemos pensar, Pai. Agradeço por essa grande oportunidade. Agradeço, Pai, por todos que estão aqui. Pelos rostos que eu posso ver nesse momento, Pai. Por todos que querem entrar por aquela porta, Pai. Quero falar com o Senhor de coração, Pai. Perdoa nossas faltas, nossos pecados, nossos erros, Pai. Seja conosco onde nós formos, Pai, segundo a Tua misericórdia. Usa o pregador desta manhã, também os nossos louvores, Pai, os que estão louvando a Ti, Pai, com grande misericórdia, Pai, que é o que nós precisamos, a Tua grande santa misericórdia. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém e amém. Amém. E só pensando e dando prosseguimento ao que estávamos falando, eu só quero lembrar dos irmãos o que acontece conosco quando a gente realmente tem uma intimidade com o Senhor e a gente decide por não responder positivamente ao chamado do Senhor para a nossa vida. E eu quero usar a vida de Jeremias como exemplo disso, porque Jeremias, ele tinha intimidade com o Senhor? Sim,
Mas conforme ele pregava e ele via que as pessoas não estavam se convertendo, ele desanimou na caminhada. E ele decidiu parar. Ele falou: não vou mais pregar. Só que quando você realmente tem uma intimidade com o Senhor forte, você não consegue dizer não ao chamado do Senhor. E quando ele se calou, a palavra do Senhor dizia que o coração dele queimava. E ele necessitava de falar do Senhor. Então que nessa manhã nós possamos refletir sobre essa música também. E que o nosso coração possa queimar pela necessidade de cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida e a necessidade de responder positivamente ao chamado do Senhor. Amém? E os irmãos podem trazer suas ofertas. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Amém. Que os nossos corações possam queimar de amor pelo Senhor nessa manhã. Que nós possamos verdadeiramente reconhecer a voz do Senhor para nós. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor,
queimam de amor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, Deus, em mais uma manhã. Obrigado por essa oportunidade que tivemos de louvar ao Senhor, Deus. Que todos esses louvores que foram entoados aqui possam ter sido entoados com verdade, Deus, e realmente refletindo sobre aquilo que foi ministrado, Deus. Que o Senhor possa ter falado a cada um dos corações, que a Tua palavra possa chegar a cada um dos corações e nos dar coragem para fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer nessa manhã, Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, que o Senhor possa nos conduzir, nos direcionar de acordo com a Tua vontade e que realmente o Senhor possa habitar dentro de cada um de nós. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a Tua palavra e que o nosso coração possa verdadeiramente queimar de amor pelo Senhor nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu louvo ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus cuidadoso, e mesmo quando o povo dele erra, peca, entristece o coração dele, Ele não permite que qualquer pessoa, de qualquer forma, venha fazer a correção. Porque Ele é um Deus zeloso. Então Ele usa de acordo com o propósito dEle. E eu agradeço muito ao Senhor por me permitir enxergar isso. Que mesmo quando eu estou errada, Ele não deixa que qualquer um aí fora venha me corrigir. Ele me corrige. Da forma que aprovém a Ele, para que eu cresça no conhecimento, na maturidade e possa testemunhar isso pelo Senhor. Amém? Por que eu estou falando isso? A última vez que eu estive aqui, eu trouxe uma palavra bem forte, mas talvez a forma como eu falei não foi a melhor. E eu fui falar com o Senhor, e Ele falou comigo. E Ele falou assim que eu não estava errada na minha forma de pensar e na minha forma de querer mostrar aos irmãos. Mas que Ele é o Deus que corrige, e Ele corrige da melhor forma. Olha só que Deus lindo. Que Deus poderoso. E eu falei, Senhor, quão grande é a responsabilidade de alguém que toma a frente e fala. Do Senhor, pelo Senhor, para o povo que é do Senhor. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. E aí eu fui orar, fui conversar com o Senhor, Ele falou, o que você falou tinha muito sentido, mas a forma como você falou, talvez não foi a melhor. E você precisa refletir nisso para a sua vida. Eu tenho certeza que os irmãos lembram da última vez que eu vim aqui, uns 5 minutinhos. E depois eu fiquei refletindo no que eu falei, tudo estava de acordo, mas talvez a forma. Mas Deus é tão bom que Ele falou comigo. E eu creio que se Ele falou comigo, é porque Ele também vai falar com os irmãos. Amém? E hoje, nós vamos refletir um pouquinho só, porque, na verdade, esse tema, ele é um tema que caberia horas e dias de estudo sobre isso, mas de uma forma bem breve, sobre a nossa condição, a nossa vida e as nossas ações para com Deus. Todas as nossas ações para com Deus, ela pode ser agradável ou não. E quando ela não é agradável, ela pode soar como um pecado diante do Senhor. Mas nem sempre nós conseguimos perceber que o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir ou o nosso não agir é um pecado contra Deus. E eu quero trazer de uma forma simples, mas com a misericórdia do Senhor e com a direção do Espírito Santo, uma reflexão sobre o que seriam as transgressões na nossa vida. O que seriam as iniquidades na nossa vida. E o que seria o pecado na nossa vida. A proposta dessa reflexão é que no final você possa pensar e avaliar a sua própria vida. Diante da palavra do Senhor, diante daquilo que Ele tem revelado. Amém? Então a gente vai falar um pouquinho sobre transgressão, iniquidade e pecado. Para começar, eu quero te dizer que não é tudo a mesma coisa.
E se você não tem a percepção do que é cada um, então talvez nós estejamos cometendo e não sabemos, não percebemos. E estejamos entristecendo ao Senhor. E talvez a gente esteja se afastando do Senhor por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões. Uma outra coisa que Deus estava me lembrando é que quando Ele ministra ao nosso coração é para a gente guardar aquela palavra. Porque às vezes aquela palavra não é para agora, domingo 26 de outubro de 2025, 10h59 da manhã, não é para agora. Mas é para daqui uns 5 dias. Porque Deus avisa a gente antes. Deus nunca deixa a gente ser pego de surpresa. Ele revela a nós, filhos deles, amados e cuidados, antes. Então, se Deus trouxe essa palavra, eu ainda fiquei assim, mas Senhor, eu estava indo por um outro caminho, é esse mesmo? Tá, Senhor, então dá direção, traz clareza. E Ele foi trazendo algumas clarezas no meu pensamento, e Ele falou, é para guardar, porque eu aviso sempre o meu povo antes. Eu nunca os castigo, eu nunca os corrijo, sem antes avisar. Então, se Deus está trazendo essa palavra, é para nós, não é para aquele que não veio. E talvez aquele que ainda vai ouvir. O irmão Sebastião falou do Salmo 50, eu vou pegar o próximo, Salmo 51. Eu não vou fazer uma reflexão no Salmo inteiro, eu vou ficar em um versículo, 1 ou 2 versículos. Esse é um salmo que foi escrito por Davi, o rei Davi, o rei de Israel. Foi escrito num período em que ele estava vivendo a correção do Senhor para a vida dele, diante de um pecado que nós diríamos, nossa, que pecadão, né? Nossa, que absurdo, um rei fazendo isso, porque nós temos mais facilidade em apontar para o outro, esquecemos que tem 4 apontados para nós, não é assim? Um dedo para o outro e 4 apontados para nós. Talvez um para o outro, talvez nós estejamos na mesma condição de Davi, mas a gente não consiga se enxergar. Talvez não seja o adultério, mas seja uma outra coisa. E aí a gente vai ficar no versículo 1 e 2. E o Salmo diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Quem lê esse texto vai dizer assim, nossa, ele usou termos diferentes para talvez expressar a mesma coisa, quando na verdade não é isso. Davi tinha a clareza do erro dele, do pecado dele. E ele tinha, quando ele colocou cada uma dessas expressões, na verdade, se a gente pega numa outra versão, ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele tem certeza que ele transgrediu, que ele cometeu a iniquidade e que ele pecou. E aí eu queria, de uma maneira simples, trazer uma reflexão do que seria primeiro a transgressão. O que seria transgredir? Sim, muito bem, José, transgredir uma lei. Inclusive isso no nosso mundo prático, lá fora, a gente tem muitos exemplos que mostram quando a gente transgride uma lei, desobedece uma lei, né? Mas diante do Senhor isso é muito mais grave, porque Deus deixa revelado para nós como deve ser a nossa vida, como deve ser o nosso proceder. E onde é que a gente encontra todas essas orientações? Na palavra do Senhor. Mas a nossa negligência em ler, estudar e praticar faz com que a gente transgrida, desobedeça, descumpra
a lei do Senhor. E se você começar a pensar aí na sua vida, com certeza você vai lembrar de coisas que você transgrediu e desobedeceu a lei de Deus. Inclusive, enquanto eu fazia essa mensagem, eu lembrei em outras épocas da minha vida que eu transgredi a lei de Deus, e detalhe, de livre e espontânea vontade, sabendo que eu estava transgredindo. Porque quem transgride a lei sabe que está transgredindo. E ele não faz por um acaso, ele faz de caso pensado. Quando a gente tem o mandamento que ele fala assim, não matarás. E aí uma pessoa vai lá e mata, ela está transgredindo a lei. Desobedecendo a lei. Quando eu falo, não roubarás, e alguém vai lá e rouba, pode ser que não seja um banco, mas pode ser que seja o seu chefe. No tempo de trabalho, no material que ele oferta para você fazer o serviço e às vezes a gente desperdiça, na forma de fazer, nós estamos transgredindo a lei. O chefe pode não ver, mas Deus vê. Deus sabe como nós estamos fazendo. E Davi tinha essa percepção de que ele tinha transgredido a lei do Senhor. Ele era conhecedor da lei do Senhor. Isso é mais interessante, porque às vezes a gente acha que a transgressão, a iniquidade e o pecado é para as pessoas que estão lá no mundo. Mas na verdade é para nós, que estamos dentro da casa do Senhor, que nos debruçamos sobre a palavra todos os dias para pegar uma porção e se alimentar. Nós temos muitas vezes cometido essas transgressões, desobedecido a lei do Senhor, descumprindo a lei do Senhor. E aí nesse versículo 1 e o 2, o Davi, ele expressa tudo aquilo que estava sentindo, se passando no coração dele, diante do pecado que ele tinha cometido, de adultério, de assassinato. Ele reconhece que ele falhou, que ele descumpriu a palavra do Senhor, que ele desobedeceu a palavra do Senhor. Em hebraico, transgredir vem do termo peste, que significa transgressão ou rebelião, porque é algo que eu faço consciente. Não é que eu sou tomado por um espírito mau, não é que eu sou... Não, a minha carne me domina ao ponto de fazer ou praticar a transgressão, a desobediência à lei de Deus. Vou dar um exemplo simples. Quando a gente sai para dirigir por aí, principalmente quem dirige, a gente tem placas que dizem quanto que a gente deve seguir naquela via. Não é verdade? Mas aí a gente fala assim, não tem radar. Se eu andar um pouquinho mais, eu vou chegar mais rápido. Eu não estou transgredindo uma lei? Eu não estou desobedecendo uma lei? Porque aí chega perto do radar, a gente reduz, porque a gente não quer a multa. Nós não queremos a consequência da nossa transgressão. Mas a gente é ciente de que a gente descumpre ela. De que nós desobedecemos ela. E que nós estamos entristecendo ao Senhor com as nossas ações, com as nossas atitudes. Então, transgredir é ultrapassar o limite. É uma desobediência clara, que todo mundo consegue ver. Ela mira fora do alvo propositalmente. Ela decide errar. Ele sabe, nós sabemos o que é o pecado, mas voluntariamente a gente decide seguir o desejo do nosso coração, a nossa vontade. Eu sei que Deus fala para eu perdoar, mas não consigo. É o meu jeito. É o seu jeito que precisa ser levado aos pés da cruz para ser transformado. A gente resolve desobedecer e fazer a nossa própria vontade, do nosso jeito. Seguir da forma como eu acho que é conveniente a mim. E eu me torno opositor à vontade do Senhor na minha vida. Então, quando eu transgrido a lei, eu estou sendo rebelde contra a própria vontade de Deus na minha vida. E aí você para e pensa, será que você em algum momento
durante essa última semana, eu nem vou falar mais atrás, mas essa semana, você consegue pensar em ações que talvez você tenha transgredido a lei de Deus para seguir a sua própria vontade? Para seguir o seu próprio desejo de coração? Será que você consegue fazer essa reflexão para a sua própria vida? A gente tem a palavra de Deus na nossa frente, mas a gente decide pecar. E foi o mesmo caso de Davi. Ele sabia, ele conhecia os mandamentos: não adulterarás, não matarás. E ele decidiu chamar Betseba para o seu quarto e ali se relacionar com ela. Ele, como rei, mandou chamar. Quem é o doido para não obedecer? Ela foi e obedeceu. Mas antes de acontecer tudo isso, ele sabia que ela era uma mulher casada e sabia quem era o esposo dela, um dos seus soldados que estava em batalha naquele momento. Então ele tinha todo o conhecimento da situação ao redor dele, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, mas ele decidiu ceder a um desejo da sua própria carne. E na verdade ele não tinha uma mulher, ele tinha algumas mulheres. Né? E Betseba veio para ser só mais uma do seu harém. Quando Davi diz que transgrediu, ele tem a convicção, a verdade, a certeza de que ele se apartou de Deus, ele se afastou de Deus, ele se rebelou contra o governo e a autoridade de Deus. Muitas vezes, quando a gente comete a transgressão, a gente não tem a dimensão de como isso afeta toda a nossa vida, de quanto isso fere o Deus a quem nós estamos servindo. Quando a gente deixa de obedecer a palavra do Senhor. Se Deus fala, não minta, fale a verdade, em vários versículos bíblicos a gente tem isso, e a gente mente, a gente está transgredindo, desobedecendo a lei do Senhor. E isso traz consequências para a nossa vida. Muito bem, essa é a transgressão. Aí, nós também vemos que no versículo 2, ele fala sobre a questão da iniquidade. Ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O que seria a iniquidade, então? Se ele usou 3 termos, a gente viu que a transgressão é desobedecer completamente a lei de Deus. É deixar ser dominado pela sua própria carne, fazer sua própria vontade, estar no controle. E o que seria então a iniquidade? A iniquidade, ele é um pecado que ela cria raízes no nosso coração. Em hebraico, a palavra iniquidade, ela também tem a tradução de avon, que significa culpa. Por isso que em algumas versões você lê a palavra culpa. Distorção, transgressão. E é interessante porque a iniquidade, ela é algo interno, lá do fundo do coração. Eu não consigo olhar para uma pessoa e dizer sobre a iniquidade dela, porque é coisa que está enraizado dentro do coração dela. Seriam guiados por pensamentos amargos, confusos, pensamentos distorcidos sobre a própria presença de Deus, sobre a própria pessoa, né? E isso vai crescendo no coração da pessoa e dominando as decisões, as escolhas, os pensamentos dela. Essa é a iniquidade. Inclusive, quando eu fazia um estudo sobre isso, eu falei assim, nossa, mas será que dentro da igreja existe pessoas com iniquidade no coração? E aí o Espírito Santo me fez lembrar que nem todos nós, nem todos que estão em nosso meio são salvos. E muitas vezes a iniquidade vai tomando conta do coração da pessoa, por mais que ela vem, ouve a palavra faz assim, pá, volta. Porque o coração da pessoa não está aberto,
porque ela cria raízes, porque ela cria resistências, porque ela tem várias justificativas contra Deus, ela tem várias desculpas e falas contra o próprio Deus, e aquilo vai criando dureza no coração dela. E cada dia mais ela vai se afastando do Senhor. Mas ela está aqui. Ela canta, ela não louva, ela canta. Ela ora, talvez ela não se quebrante, não se derrame, mas ela ora. Ela dizima, às vezes ela até dirige aqui. Mas a iniquidade tomou conta do coração da pessoa. Iniquidade, ela está associada, então, a essas questões mais profundas do nosso coração. A transgressão, a pessoa, ela abriga sentimentos errados, que acabam dando origem a uma rebelião contra o próprio Deus. Mas dificilmente a pessoa vai admitir. Ela vai dar todas as justificativas dela para que aqueles sentimentos continuem no coração dela. Não, mas eu sou assim porque isso me aconteceu. Não, mas eu sou assim porque, olha só isso aqui, você acha que isso é certo? Você acha que é certo o que Deus fez? E ela vai acumulando tudo isso no coração. Iniquidade é o engano constante. Ela engana a si mesmo e ela engana os outros. É um ódio guardado. É uma maldade disfarçada. Ela até justifica o porquê que ela é assim. É um pecado praticado de forma contínua e habitual. Ao ponto das pessoas não sentir mais culpa. Então ela comete a mentira, ela comete o engano, ela comete a vaidade, ela vai cometendo e para ela tudo bem, porque já está normal, não é pecado. E esse é um grande problema, quando a gente acha que as nossas ações elas são normais e justificáveis. E elas não são iniquidade diante dos olhos do Senhor, que sonda e conhece a intenção do nosso coração. Porque a iniquidade fala muito sobre a intenção do nosso coração, a disposição do nosso coração, a resistência do nosso coração. A iniquidade revela muito isso. E Davi também tinha essa iniquidade, porque ele sabia que ela era casada, ele sabia que a palavra de Deus dizia para não adulterar, ele sabia que a palavra de Deus dizia para não cobiçar a mulher do próximo, ele sabia que o marido daquela mulher era um dos seus soldados, e a iniquidade, ela é aquele pecado que ele planeja no oculto do coração. Eu vou agir assim, e a pessoa, para conduzir determinada situação ao meu próprio interesse. Ele me tratou mal, eu tratei mal também. Mas a Bíblia não fala que a gente tem que amar? Mesmo que seja difícil, mesmo o difícil, não é isso que a Bíblia nos ensina? Não foi isso que nós aprendemos em João? Não foi isso que a gente aprendeu com Judas, quando Jesus repartiu o pão com ele? Ali na mesa, mesmo sabendo que ia ser traído ali, Jesus escolheu amar. Então a escolha de amar também está à nossa disposição. Mas a gente só consegue isso através da ação do Espírito Santo. Mas voltando para falar da iniquidade, por que Davi cometeu iniquidade? Porque ele planejou resolver aquela situação de adultério matando o seu soldado. Talvez você não tenha chegado ao ponto de querer matar alguém. Só pensado, que já é um pecado. Se livrar de alguém, já é um pecado. Porque se Deus coloca pessoas na nossa vida, no nosso redor, é para a gente orar por elas, e elas vão nos ensinar a estar mais próximos do Senhor. O Maurício é um homem maravilhoso. Meu marido, fácil de amar, quer dizer, mais ou menos. Assim como eu também não sou fácil de amar. Mas toda vez que eu me entristeço ou me enfureço com alguma atitude dele, eu lembro que ele está comigo para que eu me torne mais próxima de Jesus. E aquela ação é para que eu vá orar,
não é para que eu me enfureça, não é para que eu me irrite. Às vezes eu me irrito, né? Às vezes eu falo também. Eu primeiro oro, depois eu falo. Aí ele fala, ah, meu Deus, pensei que estava resolvido, né? Porque nós somos um casal como outro qualquer. Nós temos dificuldade como todos os casais têm. Mas a nossa garantia é que Jesus está no meio. O Espírito Santo é que faz a intermediação entre eu e ele. Então o Espírito Santo fala assim, ele não quis falar isso. É você que está entendendo errado. Para com isso, né? Deus, o Espírito Santo intercede. Ele traz a clareza na nossa relação. E quando eu não concordo, eu falo, eu vou orar. Me deixa que eu vou orar, eu vou pensar. E o Senhor vem e trata. E não tenho dúvida nenhuma que seja diferente com Ele. Porque por a gente estar esses anos todos juntos, só mostra que a gente vai levar as coisas aos pés do Senhor. Esse ano a gente faz quantos anos, amor? Não, 23? Nós fazemos 23 anos de casados, para a glória do Senhor. Isso mesmo. Mas voltando aí ao caso de Davi, a iniquidade dele, olha, a iniquidade, ele residiu aonde? Na luxúria, no poder de ter tudo o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele queria. E aí, ele olhou aquela mulher, ele não quis nem saber das outras coisas, da lei de Deus, ele nem quis saber que ele era um rei, ele nem quis saber quem era o esposo, ele simplesmente colocou em prática o seu desejo. Nem todos os nossos desejos são bons, eles precisam passar pelo Senhor para serem purificados e transformados. O desejo de sumir não é bom, porque não resolve nenhum problema. O desejo de abandonar tudo e deixar para trás não resolve. Quantas vezes a gente fala, eu queria largar tudo e sumir nesse mundo? Resolve? É assim que Deus quer que a gente faça? Aí a gente está falando coisas que não vêm de Deus, não glorificam ao Senhor. A iniquidade é o pecado que você nem sente mais culpa por cometer ele. Então você precisa parar e pensar, será que na minha vida, nesses últimos tempos, eu tenho vivido a iniquidade, eu tenho cometido um pecado que para mim já não está mais fazendo diferença? Eu já nem sinto mais culpa por cometê-lo. É aquela pessoa que mente, ela mente tanto que ela acredita que tudo que ela fala é verdade. E ela já não vê isso mais como um pecado, porque já faz parte da natureza dela. E ela está vivendo como uma pessoa que ela acha que é de Deus, mas ela não tem nada de Deus. Muito bem, falei rapidamente da transgressão, rapidamente da iniquidade, e eu queria falar um pouquinho do que é pecado. Que parece que a gente sabe o que é pecado, né? Parece que o pecado já é mais fácil da gente entender. Mas pouco nós vemos ou ouvimos pessoas a falar sobre os seus próprios pecados. Pouco nós ouvimos nas orações a confissão de pecado. Pouco nós vemos as pessoas reconhecer os seus pecados. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. No hebraico quer dizer errar o alvo. Qual é o alvo? Cristo, ser a semelhança de Cristo. E quando nós deixamos de cumprir isso, nós estamos errando o alvo. Ser a semelhança de Cristo no meu falar. Ser a semelhança de Cristo no meu pensar. Nós muitas vezes não pecamos tanto no falar, mas no pensar a gente peca muito. Queria que esse infeliz morresse. Pequei. Queria que batesse o carro. Pequei. E tantas outras coisas que a gente vai pensando e vai cometendo o pecado de pensamento, que o Senhor conhece. Isso vai acumulando coisas no nosso coração, sentimentos que não são bons no nosso coração, e vai nos afastando do Senhor.
nos tirando da presença de Deus. O alvo é a vontade de Deus. Quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, a gente comete o pecado. Pois a gente está errando nas nossas escolhas, nas nossas ações, em tudo que a gente faz. É considerado, o pecado ele pode ser uma palavra, pode ser um pensamento, pode ser uma atitude, pode ser se opor à lei de Deus. Você vem à casa do Senhor, aí é ministrada a palavra, aí você fala assim, nossa, é um absurdo isso, olha o que foi falado, mas a palavra é de quem? Você está se revoltando contra quem? É melhor você ir para casa e falar, Senhor, ó, meu coração não entendeu muito bem essa palavra, eu preciso que o teu Espírito Santo me revele, do que você sair daqui com um espírito de rebelião, de revolta, porque Deus conhece o nosso coração. O pecado, ele desvia o indivíduo de Deus, ele separa, ele vai afastando a pessoa do Senhor. Irmãos, a gente consegue perceber. A pessoa que anda com Deus, como disse o Lucas, ela se parece com Deus, ela se parece com Jesus, na fala, nas atitudes. Mas a pessoa que não anda com Jesus, a gente também consegue perceber. E não é que a gente julga, mas a Bíblia não fala que a gente vai conhecer a árvore pelos frutos. Então, se você é uma pessoa que não anda com Deus, as suas atitudes vão mostrar. Não é o pastor que vai julgar ou eu que vou julgar sobre isso, mas é o próprio Senhor. Tem umas pessoas que a gente olha e fala assim, esse irmão aí é irmão de oração. Esse irmão aí é irmão que estuda a palavra do Senhor, porque a gente percebe na vida da pessoa. A pessoa não precisa nem estar aqui na frente pregando, a gente consegue sentir o Espírito Santo de Deus agindo na vida da pessoa. Em compensação, a gente tem outros que a gente fala, puxa vida, Senhor, converte. Envolve os sentimentos, envolve o coração, transforma, quebra a dureza de coração. Vem me dizer que você nunca reparou assim. Eu tenho certeza que você já reparou, já percebeu isso. Então, o pecado, ele afasta o homem de Deus. Você vai falar assim, ai, e a gente até escuta muito isso, né? Eu estou tão desanimado lá no mundo, ou em outras igrejas, porque aqui não acontece, a gente escuta assim, vai ver que é pecado na sua vida. Você está assim desanimado, cansado, pode ser pecado. Por muito tempo a gente já ouviu isso. Mas muitas vezes irmão. Muitas vezes é o pecado que está em nós, que está nos afastando do Senhor, e nós estamos nos esfriando da nossa relação com Deus e, consequentemente, com a nossa comunidade. É uma consequência. Irmãos que estão distantes, é porque também estão distantes de Deus. Porque se eu busco a vontade de Deus, eu vou querer fazer aquilo que Deus me manda. Tem um versículo bíblico que fala assim, que não é bom que você deixe de congregar onde é devido. É Paulo que fala isso. E quantas vezes a gente se afasta da congregação, da comunhão, onde nós somos tratados, transformados, onde a gente precisa colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado? Porque lá na minha casa, onde ninguém está vendo, é fácil eu ser cristã. Mas vem ser cristã aqui, num dia que o irmão te contraria, num dia que você está fazendo uma mobilização e não dá certo, isso dá errado, e você sai com bico, enquanto na verdade a gente precisa buscar a direção do Senhor. Então o pecado, ele vem tomando conta do nosso coração, de forma que muitas vezes a gente nem percebe. Por isso que a Bíblia nos orienta a confessar os nossos pecados, a fazer uma análise, um exame sobre nós mesmos. Vamos lá, vamos falar só um ou outro pecado. O pecado da soberba. Ninguém aqui tem pecado da soberba. Vocês sabem o que é soberba? Soberba é quando eu sinto um orgulho excessivo de alguém ou de alguma coisa. Então, eu acho que eu sou até um pouco melhor do que as pessoas, porque, afinal de contas, eu sou formada, eu sou concursada, então eu me sinto melhor.
E aí eu fico falando sobre isso. Não, é porque eu também já me formei, eu tenho várias faculdades, eu sou concursada, e isso é prática da minha fala. Estou sempre reforçando isso para quem quiser ouvir. Isso mostra uma soberba que há em mim. Avareza. Não, mas aqui ninguém comete avareza. Aqui, imagina. O que é avareza? O apego exagerado aos bens materiais. Mas eu não consigo ver alguém aqui que seja avarento, irmã. Mexe no salário dele. Mexe na aposentadoria dela. Tira aquilo que dá a segurança a ela para você ver se é ou não é. Porque é fácil a gente dizer que temos fé e confiamos no Senhor quando a gente tem o pão, a roupa, a saúde, a casa. Mas se isso tudo não nos faltar, como é que vai estar o nosso coração? Às vezes eu vejo que a gente fica doente, a gente começa com uma murmuração e uma reclamação. Ai, porque não me aguento, porque não vou na igreja porque eu estou com dor, não é assim que a gente age? Nós agimos assim. Então a gente precisa entender esses pecados e fazer um autoexame. A luxúria, o que é a luxúria? O desejo sexual descontrolado. Imagina, irmã, aqui na igreja ninguém tem esse. Mas era um dos pecados de Davi. Ele tinha mais de uma mulher, ele tinha um harém. Ele tinha luxúria, desejo sexual descontrolado. A inveja. Irmã, eu não tenho inveja. Mas o casamento do outro vai bem, eles viajam, isso é inveja. O carro do outro é novo. Olha, quanto tempo que eu não troco de carro? É uma pontinha de inveja lá no fundo do coração. E tantas outras coisas. Olha, o filho do outro, meu Deus, olha, está bem, tem um emprego, ganha super bem. E esse aqui nem sai de dentro de casa. Não é uma inveja? É um sentimento que vai tomando conta do nosso coração. Eu estou falando assim, pecados que às vezes a gente acha que não tem, mas quando a gente vai fazer um autoexame da nossa fala, do nosso pensamento, a gente vai ver que ele está rondando a nossa vida. A gula, comer e beber em excesso buscando prazer. Eu estava até pensando um tempo atrás que esses rodízios que inventaram da vida nos levam a cometer o pecado da gula. Porque você vai e você quer comer de tudo, afinal eu estou pagando o olho da cara, eu tenho que comer. Quanto mais eu comer, melhor. E aí a gente não percebe, a gente não olha que nós estamos ferindo o nosso próprio corpo. E muitas vezes entristecendo a Deus com isso. A ira. Uma raiva descontrolada, né? O desejo de vingança. Tá bom, ela fez isso comigo, deixa ela comigo, que ela vai ver o que vai acontecer. Isso é fala de quem tem Jesus no coração? Isso é fala de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo? Querer a vingança, querer dar o troco, querer a justiça, uma justiça nossa, uma justiça cega. A preguiça, falta de... Eu vou colocar nas questões espirituais, tá? Falta de prontidão para ler a palavra, para examinar as escrituras, para fazer um período de jejum. Mas eu tomo remédio. Mas a minha pressão, Deus é o dono da sua vida. Se você disser, Senhor, eu quero fazer esse período de jejum para me consagrar ao Senhor, tenho certeza que Ele vai ser fiel na sua saúde. Você não precisa fazer de um mês, de 40 dias, que nem fez Jesus. Faça de algumas horas. Porque quando você tem que fazer o exame, você faz jejum. Só que para Deus a gente não pode fazer porque a gente toma remédio. A gente tem desculpa para tudo, irmãos. E Deus conhece a verdade do nosso coração, a profundidade dessa fala. Porque a gente justifica para os homens, mas para Deus não tem essa. Então, quando você não se debruça sobre a palavra de Deus para estudar, mas o que esse salmo está querendo falar comigo? O que seria transgressão? O que seria culpa? Deixa eu ir no dicionário.
Deixa eu buscar uma explicação sobre isso. Deixa eu anotar para eu não esquecer. Deixa eu ensinar uma outra pessoa isso que eu aprendi. Porque você saindo daqui hoje, se você não pegar essa palavra e não aplicar para ensinar outra pessoa, você vai esquecer. Você esquece. Você precisa pegar essa palavra, aquilo que Deus falou com você, e passar para frente o mais rápido possível, para que isso guarde na sua mente, no seu coração. Porque se você só anota, fica aí as folhinhas. Eu tenho muitos cadernos com anotação. Comecei a anotar nas Bíblias, porque eu falei, eu abro a Bíblia todo dia, eu vou me lembrar. Não é possível. Só que as Bíblias também não dão conta, haja folha para a gente ficar anotando. Então eu preciso guardar aqui, para que o Espírito Santo me lembre. Lembra daquela palavra que você recebeu? Da escolha que você precisa fazer? Lembra do pecado? Lembra da iniquidade? Lembra da transgressão? Olha, você está transgredindo a lei do Senhor. E não é para julgar o outro, é para você se autoavaliar. Porque a autoavaliação não é só aqui no dia da ceia, ela tem que ser diária. Ela tem que ser a cada instante. Senhor, eu falei isso, mas olha, a intenção do meu coração era outra. Converte o meu coração, Senhor. Tira esse sentimento que não te agrada. Repreende, Senhor. Que o meu falar seja agradável, seja ponderado. Que o meu falar venha glorificar o teu nome. Que o meu falar combine com as minhas ações, com as minhas atitudes. Bom, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7,19, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por que nós fazemos isso? Porque a gente ainda está sobre a questão do pecado nas nossas vidas, a luta contra o pecado nas nossas vidas. Paulo, ele lamenta que muitas vezes ele queria fazer a coisa certa, mas ele acabava errando mesmo assim. Ele queria acertar e mesmo assim ele acabava pecando. Ele nos mostra que isso é uma incapacidade nossa do homem de não cometer pecados. E a própria palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 10. Esse é um versículo que você tem que ter essa semana inteira para você fazer a sua autoanálise. Anota aí na sua Bíblia, 1 João 1, 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Se dissemos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós pecamos diariamente, nós pecamos a todo instante. O problema é que a gente não percebe, a gente não toma ciência, e esse pecado vai se acumulando no nosso coração, criando raízes de amargura, gerando a iniquidade, e nos afastando cada vez mais do Senhor. O problema é que a gente transgride a lei de Deus e acha isso normal, natural. Tudo bem, gente, viver no mundo que a gente vive hoje, porque essa Bíblia, ela foi escrita há muitos anos atrás. Ela fala de coisas que lá atrás era mais fácil de fazer. Hoje em dia, com a tecnologia, isso é papo de quem não quer fazer o que Deus manda. Isso é conversa para tentar se desculpar das suas escolhas erradas. Então o próprio João fala que se a gente diz que a gente não tem pecado, nós estamos tornando Deus mentiroso, porque a sua palavra não está em nós. O meu convite para você essa semana é que todos os dias você faça um autoexame sobre o seu falar, sobre o seu pensar e sobre o seu agir. Para que você possa observar os pecados que você tem cometido contra o Senhor. Quais as transgressões que você tem cometido contra a lei de Deus. E se o seu coração já está na iniquidade, que é quando você nem percebe mais que você está pecando. Aquilo já está tão natural que Davi, em um dos seus salmos, ele fala assim: Senhor, me absolve dos pecados
que me são ocultos. Porque existem pecados que a gente não sabe que é pecado. A gente ainda não tomou ciência disso. Mas o Espírito Santo vai revelar. Porque às vezes não é nem a fala, mas é a intenção do coração. Que só quem conhece é o próprio Deus. Então, quando Deus olha a intenção do seu coração, Ele vê que você está fazendo aquilo e cometendo pecado. Seja no falar, seja na sua atitude, ou até mesmo quando você deixa de fazer aquilo que é o correto. Quando você deixa de fazer aquilo que você sabe que deveria fazer. Para a gente já terminar, quando Davi coloca transgressão, iniquidade e pecado, nesse Salmo 51, ele ora, e é um salmo muito bonito, porque ele está passando pelo processo de quebrantamento diante do Senhor, ele está passando pelo processo de reconhecer o seu erro, e ali ele começar um processo de transformação, porque se você não sabe, eu quero te dizer que todos nós estamos passando por um processo de transformação do Senhor. Transformação de mente, transformação de atitude, transformação de escolha. Se isso não está acontecendo na sua vida, então tem alguma coisa errada. Porque toda vez que eu venho à casa do Senhor, toda vez que eu me debruço na palavra do Senhor, Ele mostra algo que precisa ser transformado em mim. E essa é a mudança que o Espírito Santo vai fazendo. Então, Davi transgrediu as leis quando ele fala para não matar e ele matou. Quando fala para não adulterar e ele adulterou. Quando fala para não cobiçar a mulher do seu próximo e ele cobiçou. Ele conhecia a lei. Ele sabia da sua culpa. Mas ele sabia da misericórdia do Senhor. Ele sabia que a transgressão dele poderia ser apagada. Que ele não poderia voltar atrás e desfazer tudo o que ele fez. Mas que ele podia dali em diante ter uma nova vida. Ter novas escolhas, ter novas atitudes, ter um novo olhar. Não é à toa que no 2 ele fala assim: lava-me de toda a minha culpa. A maldade havia tomado o íntimo, o coração de Davi. E ele desejava ser limpo. Quantas vezes você tem pedido para Deus te limpar? Por você reconhecer que muitas vezes você está sujo ou suja. E se você diz que não está, você está dizendo que Deus é mentiroso, porque é a palavra dele que fala. A Bíblia não fala que não é o que vem de fora que nos contamina, mas é o que sai de dentro de nós. Então, de dentro de nós tem coisas sujas, impuras, que precisam ser lavadas pelo Senhor. Iniquidade é algo invisível ao ser humano. É aquilo que está no nosso íntimo e somente o Senhor vê. Mas nós sentimos a nossa iniquidade. E nós só podemos ser lavados e purificados pelo Senhor. Em 1 João 3,4 diz assim que qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Porque o pecado é a iniquidade. 1 João 3,4. E ele conclui, dizendo: purifica-me do meu pecado. Davi havia errado o alvo. Quando ele cobiçou a mulher, quando ele cobiçou Betseba, e ele planejou a morte de Urias, ele peca. Ele comete a falta contra si mesmo e contra o seu semelhante, contra a própria Betseba, contra o marido dela, os oficiais dele que sabem da situação. E detalhe, no caso dele, todo o Israel ficou sabendo do que ele havia cometido. Porque ele mandou matar o marido dela, o marido morreu, depois ele trouxe a mulher para morar com ele, tiveram um filho que Deus não deixou vivo, Deus matou. Respinga, traz consequências para a sua família.
Porque ele tem uma filha estuprada, ele tem um filho que mata o filho. Aí você fala assim, Davi não foi um bom pai. Não, foi consequência deste pecado que ele cometeu. Deus perdoou? Perdoou. Mas a consequência veio. Porque todas as nossas escolhas, sejam boas ou ruins, têm consequências. E não é o pastor que dá, não é a igreja que dá, é o próprio Deus. Como eu iniciei a nossa reflexão, nós pertencemos ao Senhor. E Ele nos corrige da forma dEle. Ele não permite que qualquer pessoa venha nos corrigir. Mas Ele nos corrige porque Ele nos ama. E Ele nos corrige da melhor forma. Então, o meu convite para os irmãos nessa semana é que você faça uma reflexão sobre a sua vida de pecado, de transgressão e de iniquidade. Irmã, eu não entendi bem, eu não consegui guardar muito bem a diferença dos três. Pega depois a mensagem, ouve. Eu quando eu vou estudar para a faculdade, que eu faço uma pós-graduação e estudo outras coisas, e eu tenho que assistir a aula do professor, eu pego um caderno ou um notebook, e aí conforme a professora vai falando, e o tópico é muito importante, eu pauso, anoto, porque aquilo vai servir para mim, para a minha reflexão. Então faça a mesma coisa, pegue a mensagem, ouça, anote, e faça uma reflexão para a sua vida. Primeiro faça a reflexão para a sua vida, e depois passe essa mensagem que falou com você para alguém que está lá fora. É uma forma de você botar em prática aquilo que você tem ouvido e aprendido. Amém? Que o Espírito Santo de Deus trate com o coração dos irmãos, que a bondade do Senhor, assim como foi com Davi, perdoando, purificando, restaurando, seja também com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Pastor? Eu acho que ficou bem claro, né? E é importante a gente entender uma coisa nesse salmo, que já fazia mais ou menos 1 ano que Davi não buscava o Senhor. Ele preferia se esconder atrás do seu pecado e do seu pedestal de rei, né, como foi falado, a sua soberba de rei, e não reconhecer o erro. E por 1 ano Davi deixou de buscar o Senhor, deixou de se alegrar no Senhor, e por isso um dos pedidos do texto é: restaura dentro de mim a alegria da tua salvação. Porque ele tinha perdido a alegria de buscar a Deus, de estar na comunhão com os irmãos. E muitas vezes a gente também vive assim. A gente perde a alegria de vir à comunhão, de participar dos cultos, porque a gente está vivendo uma vida cometendo pecados, transgressões e iniquidades. E às vezes a gente não se dá conta disso, porque a gente bota tudo dentro do mesmo balaio de gato e fala assim: eu perdoo os meus pecados aí. Mas quando a gente peca uma coisa de cada vez, não é? Eu pequei porque eu menti, porque eu enganei, porque eu fui soberbo, porque eu tive inveja, porque eu tive luxúria. E por que na hora de pedir perdão a gente joga tudo e fala: perdoa tudo aí, Senhor? Não. Senhor, me perdoa por causa disso aqui, me perdoa por causa disso aqui, me perdoa por causa disso aqui. Essa é a grande questão. Quanto tempo mais a gente vai viver fugindo de Deus, vivendo em pecado, transgressão e iniquidade, e não se arrependendo? Quanto mais tempo você vive nessas coisas, menos tempo você tem de intimidade com Deus. Por isso é importante, é necessário e é fundamental fazer o autoexame. Olha para dentro de você. É você e Deus que pode fazer isso. O pastor não consegue ver dentro do seu coração. Eu só vejo aquilo que você me mostra.
Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e abra o seu coração. Espírito Santo de Deus, vem nesse momento de encontro às nossas vidas, trata o nosso coração, quebranta a dureza que existe em nós, dá discernimento, Senhor, como o Senhor fez agora na sua palavra, nos direcionando a cada uma das questões, para que a gente possa entender que cada coisa é uma coisa, e todas elas juntas nos afastam do Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ter uma visão de quem nós somos e daquilo que o Senhor tem como propósito para nós. Nos leva, Espírito Santo, a essa transformação que é necessária que aconteça nas nossas vidas. Nos leva a assumir um compromisso real, verdadeiro e transformador, Deus, que vai impactar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Para que realmente possamos dizer que somos discípulos do Senhor. Nos ensina a amar o outro como o Senhor nos amou. Nos ensina, Senhor, porque a gente não sabe fazer isso. E quando nós tentamos, qualquer motivo é um motivo para abandonar o outro, para deixar o outro. O Senhor não abandonou os discípulos, o Senhor não abandonou, mesmo sendo traído, enganado, abandonado. O Senhor os amou e os amou até o fim. Nos ajuda também, Senhor, a amar os nossos irmãos como o Senhor nos amou até que o Senhor volte ou nos chame para a Tua presença. Que o amor seja uma marca realmente verdadeira em nós. E para isso eu rogo a Ti, Pai, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas generosamente sobre a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Vão em paz em nome de Jesus. E o Senhor nos permitindo, terça-feira a gente se encontra aqui para buscarmos a face dEle em oração. Não se esqueça de orar pelas programações que nós vamos ter, tá bom, irmãos? Irmãs, dia 1º, sábado que vem, 14 horas. Espero vocês, em nome de Jesus.